Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala, hoje vamos falar sobre a transição climática, aliás, mais especificamente sobre os riscos da transição climática e questões econômicas ligadas à transição climática, porque se de um lado, do jeito que o planeta anda, a economia vai para o buraco, né, por conta da destruição do planeta e do clima, por outro lado também não é trivial mudar as atividades econômicas para novas atividades que envolvem um risco econômico, né? Acho que tem um desafio enorme aí para a gente tratar, né? E para falar disso, a gente recebe aqui dois grandes conhecedores do tema, que são o João Paulo Braga e o Guilherme Magacho, que têm trabalhado muito nisso e vão poder contribuir aqui com a nossa discussão. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para eles, é um prazer, uma honra recebê-los aqui. E começo passando a palavra para o João Paulo falar um pouquinho da trajetória dele, do que ele tem apontado, depois a gente ouvir o Guilherme. Sejam bem-vindos. Obrigado, Paulo. Bom, sou o João Paulo Braga, sou economista, trabalhei por 13 anos no BNDES como economista, sempre com esses assuntos ligados a impacto e sustentabilidade. Atualmente sou doutorando em economia na New School for Social Research em Nova York. E a gente trabalha em um grupo de pesquisa que desenvolve estudos em finanças e mudanças climáticas, discutindo a importância dos green bonds, dos mercados de capitais e do governo, claro, com política fiscal. Você já tem qual é o seu orientador? Já tem um orientador aí definido, não? Eu trabalho com o Willis Sandler. Ah, legal. Fantástico. Magacho, conta pra gente o que você anda aprontando. Não, só para introdução aqui, eu fiz meu PhD na Universidade de Cambridge, estudei muito a questão do desenvolvimento, e aí desde que eu terminei o PhD, eu comecei a focar muito mais nessa questão ambiental, mas sob uma perspectiva macroeconômica, né? Então, mais recentemente eu vim aqui para a Agência Francesa de Desenvolvimento, faz um pouco mais de um ano, e eu trabalho bastante com, a gente poderia dizer assim, os riscos sistêmicos da transição climática para países em desenvolvimento. De pensar que a gente trabalha muito com países da América Latina e da África, né? Um pouco com os asiáticos também, e a discussão que a gente sempre coloca e tenta fazer modelos econômicos para tentar entender é que esses países, nesse processo da transição ecológica, transição para economias de baixo carbono, eles são extremamente vulneráveis, então você tem uma dependência muito grande de recursos que utilizam, que são extremamente emissores em termos de, não só de carbono, mas também todos os outros gases do efeito estufa, né? E a transição pode ser bastante prejudicial para eles, se não for bem feita, né? Então, acho que são eles os mais vulneráveis e as populações que neles habitam. Eu queria começar já perguntando para o João o seguinte: um dos temas-chave aqui do nosso podcast cujo título é Missão Desenvolvimento, é quem toma o risco do desenvolvimento, né? A gente sabe que muitas vezes para um país se desenvolver, a maioria das vezes, né, para que haja desenvolvimento, há uma série de riscos que precisam ser assumidos, né? Muitas vezes a iniciativa privada toma esses riscos, né, de investimento, de desenvolvimento tecnológico. Muitas vezes o setor privado, o mercado e as empresas não tomam esse risco. Quem toma esse risco é o setor público, né? Na figura dos bancos de desenvolvimento, nas figuras de compras de governo, de várias maneiras, né? E o que eu acho curioso, João, isso que eu queria te perguntar, é que, assim, na verdade, existem dois riscos aqui nessa discussão climática, que é, primeiro, o risco de não se fazer nada, né? Porque se não se faz nada, a gente caminha rapidamente para situações dramáticas de seca, de aumento do nível do mar, enfim, para não ficar aqui horas falando do que a gente tem pela frente aí. Mas também há um risco da transição, porque a transição ela precisa ser economicamente viável em alguma medida, um pouco do que o Guilherme falou, né? Porque não adianta a gente transitar para uma economia verde, por assim dizer, mas as atividades não pararem de pé, né? De trazer lucro, ou de ter uma mínima sustentabilidade. Eu acho que o governo aparece aí como um papel-chave de catalisador, né, de financiador, ou até de imaginador, por assim dizer, dessa nova economia. Então eu te perguntaria, João, como equilibrar esses riscos aí, né, do risco, vamos dizer assim, de não se fazer nada, do risco de fazer novas coisas, e qual é o papel do Estado nisso, né? Você que é um gestor de políticas públicas, né, tendo passado a sua carreira no BNDES, agora trabalhando, né, no doutorado nesse tema, eu queria te ouvir um pouco, né, sobre isso, e depois o Guilherme também.
O que a gente tem visto é que os riscos das mudanças climáticas, eles, na verdade, estão muito claros e já postos na mesa, então o risco de não se fazer nada aparentemente é bem maior do que o risco de se fazer e correr riscos de mercado e econômicos associados à implantação de tecnologias verdes e de fazer a transição, né? O mercado financeiro, para o mercado financeiro especificamente, existem dois tipos de riscos, grandes tipos de riscos foram mapeados, que é o risco o risco da transição, que é o risco de ter mudanças de políticas e mudanças de mercado que vão deslocar empresas e deslocar também bancos de certas atividades, porque, de fato, o mercado vai mudar e as políticas vão mudar para serem mais verdes. Esse é um risco. O outro risco é o risco dos desastres climáticos, né? Isso a gente tem visto, as enchentes e etc. Isso impacta ativos e gera perdas econômicas. E o que entra, na verdade, na discussão é que o setor privado ainda é muito orientado no lucro e de curto prazo, né? Então, precificar esses riscos ainda é difícil, e aí que entra o Estado, de fato, né? O que a gente tem visto nas nossas pesquisas nesse tema? Que os Estados, nos países desenvolvidos e os organismos multilaterais têm entrado fortemente reduzindo o risco dos investimentos verdes, usando o seu próprio poder de financiamento para poder distribuir crédito mais barato ou com menos risco para o setor privado poder entrar em atividade que antes não entrava. E aí, tanto para garantir que o custo de se manter em atividades intensivas de combustíveis fósseis seja maior, cuja oportunidade, como também reduzindo os riscos do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o que a gente tem visto é que, principalmente, a emissão de green bonds, que é um instrumento privado, na verdade, que é emitido no mercado de capitais e comprado por bancos e por empresas para financiamento a investimentos verdes. Esse tipo de emissão tem sido utilizada pelos governos e pelos organismos multilaterais, como o Banco Mundial e BID, etc., como uma forma de reduzir o custo dos investimentos verdes e mitigar esses riscos. Mas isso daí, assim, até já passando a palavra para o Guilherme, quando a gente fala do mercado de green bonds, né, que eu acho que é uma grande novidade, que parece que finalmente está pegando, né, eu queria ouvir vocês sobre isso, tem uma mão muito pesada do Estado ali, né, o mercado de green bonds, ele não está brotando de iniciativas privadas. É claro que agora as empresas e os bancos começam a ganhar dinheiro com isso, é uma coisa que está entrando vamos dizer assim, na engrenagem, né, do funcionamento do sistema, mas se você puder explorar um pouquinho, Magacho, o papel que o governo teve na criação desses mercados de green bonds e na construção institucional disso, porque no final do dia, eu acho que o que está colocado na mesa é como construir mercados que sejam mais sustentáveis, né? E acho que o papel do Estado nisso é chave, né? Me lembro, por exemplo, uma coisa que está bombando hoje, que são os painéis fotovoltaicos, né? Lá atrás, quando eles inventaram nos anos 60, 70, as células fotovoltaicas, era um negócio absolutamente inviável do ponto de vista econômico, porque o custo de produção era enorme, né? Não fazia o menor sentido. Aliás, os caras descobriram aquilo meio sem querer, parece que foi lá no Bell Labs, eles estavam pesquisando um interruptor para aspirador e, de repente, o cara descobriu que dava para usar a luz para fazer energia e tudo mais, né? Mas estou falando isso só para lembrar, que me lembrei agora desse episódio, que o governo americano começou a comprar essas placas de painéis fotovoltaicos para colocar nos satélites da NASA, porque eles descobriram que nos anos 70 era uma solução super engenhosa, né, usar a energia solar para gerar energia para os satélites lá no espaço. E o que sustentou o mercado de painéis fotovoltaicos logo no começo foi o dinheiro público da NASA, né? Essa é uma história incrível. Depois a coisa foi avançando, os europeus, especialmente os alemães, colocaram muitos subsídios, né, para a produção de painéis fotovoltaicos, e é um mercado que parece que hoje já para de pé. Então, isso que eu queria te ouvir um pouco, Magacho, especialmente na coisa dos green bonds e dos mercados financeiros, né? O que os governos têm feito
para desenhar, né, esses mercados, para ajudar na criação desses mercados, e o que tem funcionado e o que não tem funcionado, porque eu imagino também que vocês tenham visto coisas que também têm dado errado, né? Porque eu acho que é um processo de tentativa e erro isso, não? Bom, acho que esse aqui é o ponto central, né? Você está disposto a errar, e o Estado é quem pode fazer isso, né? Então, quando a gente pensa qualquer processo de inovação, né, a gente está falando de processos que vão ter falhas, vai tentar alguma coisa, isso por vezes vai dar certo, por vezes não. Então, esse risco é muito grande, né? E esse risco, alguém precisa assumir esse risco. Tem um trabalho bastante interessante da Mariana Mazzucato, né? Um dos vários trabalhos bastante interessantes dela, com o Semeniuk, que eles fazem uma discussão sobre quem pode financiar... Quem é esse outro autor aí que você falou? Semeniuk. É o Gregor. Gregor Semeniuk. Boa. Porque eu não conheço a galera que tá ouvindo também, enfim, muita gente conhece, mas imagino que muita gente não conheça, então você dá a dica, a dica de leitura aqui. Não, com certeza. Mariana é mais famosa, né, o pessoal, todo mundo conhece. Ela virou pop. Não, mas é um trabalho bem interessante, eles mostram como financiar, como que funciona, né, o financiamento de energia renovável. E por que existe o Estado, e por que o Estado está ali, né, e por que onde dá certo é porque o Estado está muito presente. Basicamente, ela mostra, assim, você tem um fator, que é o fator risco, e um fator que é a intensidade de capital, que é assim, quanto de máquina, quanto de, vamos dizer, o tamanho, a escala do investimento, né. E é interessante porque, assim, o que acontece com as energias renováveis, principalmente? Elas têm uma escala muito grande e um risco muito grande, o risco associado à descoberta, o risco associado a tudo que pode não vir a dar certo, né? Então, e todas as mudanças que o mercado, você pode escolher uma trajetória tecnológica que, por mais que funcione bem no começo, o mundo inteiro vai para outra, você vai ficar sozinho ali, e provavelmente essa outra vai ser a que vai funcionar. E o que ela mostra é que, assim, tudo bem, se você não tem uma escala muito grande, você consegue, mesmo que tenha um risco muito grande, existe venture capital, existem diversas modalidades financeiras que o setor privado consegue, de alguma maneira, dar conta. Bom, você tem uma escala pequena, você dispersa o risco fazendo vários investimentos, né? Então, você tenta uma tecnologia, outra, você monta isso. Então, é possível você ter uma modalidade financeira privada para investimentos que não têm uma escala muito grande, que são investimentos que você vai dispersar. Por outro lado, se você tem pouco risco, mas a escala é muito grande, você pode fazer project finance, você tem diversas modalidades que dão certo, ou a própria empresa vai investir, né? Porque ela sabe o resultado daquele investimento, ela sabe que vai ganhar, vai pagar tanto, vai receber tanto, ela sabe exatamente, não exatamente, mas risco muito menor. Quando a gente fala das inovações tecnológicas nas energias renováveis, a gente está falando ali, ela mostra no quadrante, né, do superior direito, que é alta intensidade de capital, né, alta escala, e alto risco. E o setor privado, ele não consegue, porque como é que ele vai assumir o risco de uma coisa tão incerta, né? Ok, talvez algumas empresas muito grandes podem se juntar e fazer, mas o Estado acaba sendo fundamental para isso, né? O Estado e os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão sempre souberam disso e entraram com o Estado muito forte, sempre financiando esse tipo de tecnologia. Mesmo quando você falou, né? Ela era uma tecnologia que estava surgindo e estava muito distante de qualquer possibilidade de comercialização, né? Era incomparável o preço de você usar célula fotovoltaica, talvez nesse caso específico da NASA, como você não consegue checar com o petróleo ali, né? Você tem que usar o sol, né? Colocar o petróleo lá no espaço não era um negócio muito trivial ainda, aliás, até hoje não era. Exato. Aí você tem que usar o sol, mas ali era um caso muito específico, né? Mas você competir com um posto de gasolina é muito difícil no primeiro momento. Mas conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, você vai, o que eles chamam de market shaping, né? Que é você construir o mercado. Gostei dessa palavra, vou começar a usar isso aí, market shaping. Porque é em oposição à visão, vamos dizer, mais do mainstream da economia,
que fala que o Estado tem que intervir só para consertar falhas de mercado. Que é assim, é um problema, tem alguma falha ali, vamos dizer, mesmo em tecnologia, gera uma externalidade positiva, ou seja, você produz e isso gera benefícios para além da empresa. Aí o Estado deveria intervir para poder regular ali, fazer de alguma forma que a empresa ganhe, seja compensada pelos benefícios que ela está gerando para a sociedade, para estimular mais investimento. Mas não, quando a gente está falando desse tipo de tecnologia, a gente está falando de construir mercados que não existem ainda, então não é uma falha. É meio schumpeteriano, né? O Estado schumpeteriano, porque você vai construir mercado, mas é o Estado que vai ter esse papel aí, né? Exatamente, é o Estado que vai construir esse mercado. E aí, quem vai fazer isso e como você vai financiar isso? E aí os Green Bonds entram como, vamos dizer, por um lado, uma solução de longo prazo, né? Porque os Green Bonds, basicamente, você vai ter um custo, pode ser no primeiro momento até maior, mas porque está associado a esse risco, mas você também sabe que esse investimento feito a partir desses bonds, eles são desse tipo de tecnologia que no longo prazo vão compensar. Porque a gente sabe, e hoje acho que está muito mais claro, né? Saiu, acho que foi semana passada, o relatório do IPCC, né, do Painel Intergovernamental para a Mudança Climática. Teve uma mega mobilização aí dos riscos que a gente tem de não fazer nada, justamente. Né? Exato. E aí, pô, vai investir numa tecnologia que é ultrapassada, vamos dizer, nesse sentido, você está vendo, e aí que não vai funcionar, que não vai. E os Green Bonds, eles vêm, são formas que o Estado. No primeiro o Estado, mas agora o setor privado está entrando também, né? É isso que eu queria até passar para o João para perguntar sobre o pulo do gato desses Green Bonds. Qual é o pulo do gato disso? Porque é a isenção tributária que o governo tem ali, é a obrigatoriedade, assim. Qual que é o pulo do gato do mercado de Green Bonds? Porque tem um lado meio mágico disso. Fala, mas peraí, então agora o setor privado, via financiamento, vai ajudar a resolver? O que o Estado está fazendo aí? Conta para a gente o segredo. Isso é super importante destacar, por isso acho que a contradição dos Green Bonds como instrumento de mercado é que, de fato, ele não é um instrumento de mercado puro, no sentido de que, primeiro, quem emite esse título não pode fazer qualquer tipo de investimento. Então, de alguma forma, existe uma certificação que garante que esse investimento tem que ser feito em certos tipos de tecnologia. O que os bancos de desenvolvimento têm feito há anos para garantir melhores condições de mercado. E a gente tem visto que, de fato, esses títulos aparentemente estão garantindo taxas de juros menores pela alta demanda deles. Mas a certificação é dada pelo Estado. A certificação tem que vir de organismos de controle, de regulação. A certificação, você tem empresas certificadoras que são credenciadas, que acompanham isso, e padrões internacionais. A União Europeia tem o seu próprio padrão internacional de certificação para definir o que pode ou não ser classificado como investimento verde, mas existem certificadoras privadas também nesse sentido. Mas, além disso, o papel do governo, que é muito importante, aí varia muito de país a país. Né? Nos Estados Unidos, você tem um mercado gigante de Green Bonds para os municípios, que lá, diferente do Brasil, os municípios, de fato, emitem títulos de dívida, e para esses títulos você tem um subsídio forte do governo para garantir rentabilidade. Tem uma outra forma também de participação do Estado para garantir que o custo, para que esses títulos sejam mais viáveis e que o custo do investimento seja menor, que é o próprio Estado utilizar o poder de emitir dívida dele, o que significa que, por exemplo, o Banco Central Europeu ou o Tesouro da Alemanha, o Banco de Desenvolvimento Alemão, o KfW, o Banco Mundial usa o fato deles terem acesso a privilegiado ao mercado de capitais para emitir títulos, conseguindo, então, taxas baixas e garantindo financiamento para atores privados ou públicos que tenham menor capacidade de tomar risco a custos baixos. Eles se financiam, eles que tomam a dívida diretamente, daí repassam.
Eles tomam a dívida diretamente via Green Bonds e aí repassa para atores de maior risco, que é uma atuação clássica de bancos de desenvolvimento, inclusive, né? Então ele usa o balanço dele para mitigar o risco e segurar o balanço de quem não consegue, vamos dizer assim, né? Exatamente. E mais recentemente a gente tem uma discussão grande da atuação dos bancos centrais, né? Porque como é que o Banco Central entra nessa história? Em várias possibilidades, mas se a gente for pensar diretamente no financiamento a investimento verde, a gente sabe que os bancos centrais entram no mercado e compram títulos. Eles têm um poder de fogo absurdo, né? Se os bancos centrais realmente quiserem ajudar a transição para uma economia verde, a bomba nuclear está na mão deles, né? Bomba nuclear verde, que se eles resolverem realmente direcionar recurso de curto prazo barato para isso daí, né? Aí nós estamos dando um salto realmente quântico, né? Mas eu queria trazer um pouquinho a conversa para o Brasil, né? A gente não pode falar de energia verde, de transição climática, de sustentabilidade, sem falar de Brasil, obviamente. Então, pedir para o Guilherme Magacho falar um pouquinho do Brasil, como é que o Brasil se encaixa nessa história, né? Eu sei que é uma pergunta meio heróica, né? Porque a gente precisaria ficar falando horas e horas disso, mas eu queria ter a sua visão, né, do Brasil nesse processo e depois do João também, né? Afinal de contas, nós somos brasileiros e estamos estudando o Brasil e nossa maior preocupação é o Brasil, né? Então, como é que você vê o Brasil nessa história, Magacho? Eu acho que talvez seja uma visão um pouco otimista que eu vou dar aqui, mas talvez seja uma visão das oportunidades, né? E as oportunidades tendem a ser mais otimistas. Eu acho que o Brasil tem um histórico muito forte, né, de investimento em área sustentável. Acho que assim, a criação do Proálcool nos anos 80 fez com que o Brasil se consolidasse como talvez o maior produtor de biocombustíveis do mundo. Não sei se o maior, mas está certamente entre os principais, para veículos automotores de uso de passeio, que é uma coisa muito difícil, porque é um pouco mais fácil quando você tem o Estado atuando, mas quando você tem o veículo de passeio, sei lá, você pega, por exemplo, os ônibus que circulam nas cidades europeias. Em geral, o Estado já conseguiu, em grande medida, transitar para um combustível menos agressivo ao meio ambiente, talvez não seja o melhor possível, mas quando a gente fala de veículo de passeio, que é muito utilizado ainda, né, todas as estradas e tal, o Brasil conseguiu fazer isso com etanol, né, o antigo álcool, agora etanol. E, assim, o Brasil se colocou nesses mercados, e tem gente que fala, não, porque com a entrada do veículo elétrico isso vai acabar, mas as pessoas esquecem que a transição importa muito aí, né? Talvez um dia, em 2100, sei lá, 2080, 70, a gente não tenha mais o carro álcool etanol, mas calma, até chegar lá vai ter muita coisa, se a gente conseguir chegar lá, né, se o mundo não colapsar antes, espero que não, vai ser extremamente importante esse tipo de veículo, essas tecnologias, e isso coloca o Brasil em uma posição bastante favorável nesse sentido. Em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos de produção de equipamentos, em geral, máquinas e equipamentos voltados à energia renovável, o Brasil também, muito por conta da atuação do BNDES, como o João Paulo estava explicando, né, que foi um banco que já entrou muito forte nisso há muito tempo, o Brasil se consolidou como um relevante produtor desse tipo de máquinas, de bens em geral, né, esses chamados produtos verdes, né, produtos que fazem com que você se torne, que você consiga fazer a transição de forma mais rápida. Então, o caso brasileiro, nesse sentido, é bastante positivo. Tem o outro lado da moeda, que é a nossa, talvez, excessiva dependência de commodities, principalmente agora, né, na produção, nas exportações. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem estudado bastante aqui, que você tem essas indústrias que vão perder força, vão meio que desaparecer, a gente chama de indústrias cadentes, que seriam indústrias que estão em processo de desaparecimento. Quais são? Cara, Quais seriam? a principal é
combustíveis fósseis, assim, Combustíveis sem fósseis. dúvida. Mas assim, você pode ir para várias outras. Tem substituição de materiais de construção, por exemplo. Na medida em que você substitui o minério, vamos dizer assim, os minérios em geral, por materiais mais orgânicos, você acaba destruindo, essa indústria acaba perdendo força, né, internacionalmente. O Brasil ele tem risco na soja, no minério de ferro e no petróleo, é isso? Exatamente. Aí lascou, hein? Exatamente. A soja, principalmente pela forma como é produzida, né? Acho que você tem que desmatar para conseguir expandir a produção. Né? É muito difícil É possível, mas as tecnologias estão em processo de desenvolvimento, mas para fazer de uma forma mais intensiva é um pouco mais complicado. Então, a nossa dependência desses 3 produtos, que são os 3 principais sempre, né? Faz com que a gente tenha uma exposição muito grande, né? A gente está muito exposto à transição, exposto negativamente, né? À transição ecológica, na medida em que essas indústrias vão perder força internacionalmente, o preço desses bens vai cair, a gente vai ter, não sei, espero que não, mas a gente vai ter diversas dificuldades de arcar com o grande custo, né? Que é o custo de você fazer a transição em si, substituir todas as máquinas. O Estado precisa participar ativamente, né, com infraestrutura tecnológica, toda a parte de telecomunicações é essencial para isso, toda a infraestrutura de saneamento, tudo isso, Estado, mobilidade urbana, né, e a dependência, tanto fiscal quanto, que seria, vamos dizer, o custo fiscal, a dependência fiscal seria, vamos dizer assim, os royalties que os municípios recebem, toda a tributação que é feita em cima desses produtos, na medida que o preço cai, e a gente viu isso acontecendo recentemente na maior parte desses municípios que dependiam muito disso, eles param de investir. Você não consegue fazer a transição. E você também não consegue, na medida em que você vai parar de exportar, né, ou vai perder seu valor da exportação, você não vai conseguir importar a maior parte das tecnologias necessárias para fazer a transição. Então, talvez o Brasil não seja o país mais exposto do mundo, longe disso, mas a gente tem um grau de exposição bastante elevado. E nossos problemas fiscais, nossos problemas de balanço de pagamentos, eles são recorrentes, então a gente tem, vamos dizer assim, que ficar com o olho bem atento para isso. A vantagem, claro, assim, exposição não significa necessariamente vulnerabilidade, né? Você tem uma exposição grande, mas a gente tem tecnologia, a gente tem um banco de desenvolvimento extremamente competente, forte, com gente capacitada, para fazer, vamos dizer, essa transição. Vamos, então, aproveitando o gancho, vamos chamar a gente capacitada aqui para também falar do João. Como é que o Brasil, nessa grande questão, assim, imagino que você tenha pensado muito sobre isso na sua vida, até porque o seu trabalho é esse, né? Então, divide com a gente aqui as suas angústias e as suas esperanças. Eu acho que o Guilherme trouxe muito bem a discussão da estrutura industrial e produtiva brasileira, né? Porque é o cerne da questão, como sempre, né? Para o desenvolvimento, né? Os gargalos do desenvolvimento, etc. E desculpa te interromper, essa chuva aí que está caindo aí em Nova York ou em Paris? Só para fazer propaganda aqui do nosso programa internacional. É em Paris. É em Paris? Está chovendo aí, Gui? Aqui não. Tem um barulhinho de água aqui, cara, não sei se é. Aqui no 19 está chovendo. Ah, tá. Aqui no 12 não tá. Mas vai lá, te interrompi, desculpa. Mas tá dando para escutar. Mas você tá em Nova York agora ou não? Não, eu tô em Paris agora. Ah, você tá em Paris também, pô. Então vocês estão aí do lado, pô. Vocês são um vizinho aí. Tô achando que você tá em Nova York. Mas vai lá, desculpa. Não, mas a estrutura industrial brasileira, né? Porque 50% mais ou menos das emissões brasileiras são puxadas pelo desmatamento da Amazônia. Isso é sabido, isso é discutido. 50%? Mais ou menos 50%, mais ou menos a metade, né? E isso tem a ver com a estrutura produtiva brasileira, o setor de carnes, a soja, que avançam a fronteira agrícola, mineração também, né, etc., que avança a fronteira agrícola e isso talvez seja o nosso maior risco nesse sentido. Então, certamente, políticas têm que ser pensadas para repensar a forma de produção
nesses setores, né? Se a gente for... e isso exige, de fato, não só o governo pensar no político industrial, num plano de desenvolvimento, mas também o poder do Estado de financiamento e pensar em novas tecnologias. Se a gente for olhar o setor de carnes, hoje você tem aqueles hambúrgueres que não são carne, que não é de boi, na verdade. Beyond Meat, né? Beyond Meat, eu comi já por aí você acha. Quase que parece carne mesmo, viu? Beyond Meat, Beyond Burger, e está crescendo exponencialmente nos Estados Unidos. O Brasil, por um lado, muito bem sucedido na implantação de energias renováveis, com matriz super verde, mas a gente talvez não esteja pensando nas outras indústrias, que também são poluidoras e emitem gases de efeito estufa e que trazem riscos futuros. Nesse sentido, aí não só a gente teria que pensar instrumentos no BNDES de financiamento, mas também talvez instrumentos fiscais, né? Porque o mundo tem implantado impostos sobre carbono, inclusive sobre importações, está começando a se discutir isso. Então, o Brasil talvez tenha que também dar um passo à frente e precificar as indústrias conforme os seus impactos ambientais. Se existe custo para a sociedade, precisa existir também custo para o setor privado. Cara, eu estou ouvindo você falar isso e pensar no nosso governo atual, eu não consigo enxergar uma distância maior, né? Porque a gente está... É claro que nós estamos conversando aqui sobre futuro e tudo mais, né? Mas todo o potencial que a gente tem na mão e o que a gente está fazendo, né? Na verdade, a gente está fazendo o contrário justamente disso, né? Mas, enfim, vamos retomar aqui, né? Explorando agora mais especificamente o papel do BNDES mesmo, né? Eu queria pegar uma visão do Magacho, né? Vendo de fora, né? De como é que ele enxerga o BNDES, das coisas que o BNDES fez, das coisas que o BNDES poderia fazer, e depois voltar um pouquinho para o João para ele falar de dentro, né? Das iniciativas que foram bem-sucedidas, que ele, porventura, inclusive, tenha participado, e do que está na mesa para a gente fazer, né? Focando agora no BNDES, que eu acho que é talvez o nosso melhor instrumento de transformação ambiental, né, e econômica, né, no sentido de lidar bem com essa transição climática, seja o BNDES, pelo corpo técnico que ele tem, pelo orçamento que ele tem, né? Enfim, como é que você enxerga o BNDES, o Magacho, nessa história? É isso, o BNDES vamos dizer assim, o super trunfo. É o super trunfo, exatamente. O pessoal aqui de fora olha para o BNDES e fala, como assim, vocês têm um banco tão estruturado, tão... Só que isso, ele é um banco cujo, vamos dizer assim, o caminho dele é muito direcionado pelo governo, né? Então, você pega o BNDES historicamente, ele teve períodos, e cada período ele foi estratégico para um processo. Então, você pega a industrialização pesada nos anos 70, que foi quando a gente precisava, né, vamos dizer assim, dos insumos, porque eles estavam extremamente caros fora do Brasil, e a gente não tinha dinheiro para importá-los. O BNDES foi quem fez isso acontecer. Pega mais recentemente, né, se a gente for ver no contexto do boom de commodities, foi o BNDES que financiou todas vamos dizer assim, as indústrias que estavam ali se inserindo internacionalmente. Tem gente que critica, fala que não, a gente não priorizou indústrias de mais alta tecnologia, poderia ter feito isso mais. Ou o BNDES também serviu muito fortemente para as estratégias do governo no meio da crise, para garantir a sustentação do investimento. E, vamos dizer assim, após, vamos dizer, esse banco anticíclico que foi o BNDES durante a crise, ele entrou de forma bastante forte. Você pega os dados de desembolso e de contratações, né? Ele entrou muito forte nessa discussão sobre energia renovável, né? Que acho que é o mais complexo aí desse caminho, porque você precisa, no caso do Brasil, por mais que a matriz seja bastante verde, ela é muito dependente da hidrelétrica, e a hidrelétrica vai ser extremamente afetada, né, pelos eventos extremos, como falam. Já tá, não, vai ser não, já está sendo. A gente está já numa seca aí, como ter provavelmente risco gigantesco de racionamento por conta de seca e falta de água, né? Não, e se a gente pegar
os relatórios do IPCC, né, que foi recentemente lançado, ele mostra que os eventos extremos, né, quem está com seca vai ter mais seca, quem está com chuva vai ter mais chuvas localizadas, aquelas chuvas muito fortes no período. Então, você levar os extremos, quando você sobe a temperatura, você leva os extremos, as condições climáticas, né? E o BNDES entrou muito fortemente nessa transição, fez com que o país tivesse alguma importância razoável no mercado internacional, né, desses bens, mas principalmente para o mercado interno, estava tendo uma renovação muito grande, e de repente, né, porque a gente sabe exatamente qual foi o motivo, o banco parou de fazer isso. E não parou completamente, porque ainda tem muita gente ali que briga para que isso aconteça. Mas as forças de cima fizeram com que esses desembolsos reduzissem bastante, né? E isso é bastante preocupante, porque você está destruindo uma capacidade imensa que o mundo inteiro olha por conta de interesse político momentâneo, ou qualquer coisa que vale. Então, acho que e para você conseguir fazer esse tipo de investimento, acho que isso talvez seja um ponto-chave aí. Você tem que resolver o problema dos descasamentos de prazo, né? Esses investimentos são investimentos de muito longo prazo. Quando você está fazendo investimento de longo prazo, de acordo com... Você tem que seguir todos os acordos que os bancos... Não deixa de ser um banco também, né? Você tem que ter os prazos, vamos dizer, de entrada de recursos, né, de empréstimos e de financiamento, eles têm que estar casados, porque senão você vai ficar muito exposto a uma crise ou qualquer movimento de liquidez internacional. E aí entra vamos dizer, o que dá base para que o BNDES consiga financiar esses tipos de projeto. Ele precisa de ser capitalizado, ele tem por conta do histórico do banco, né, ele tem uma capitalização relativamente grande, comparado com outros, mas ele vai precisar de mais, ele vai precisar de, a gente tem que utilizar fundo soberano para poder financiar esse tipo de investimento, ou o próprio Estado entrando para maior capitalização, né, como fez com o Tesouro, no momento da crise, se você emite green bonds, você pode usar esses green bonds, e aí o João vai poder falar muito melhor que eu sobre isso, você pode usar esses green bonds para fazer exatamente isso, né, você se garante que esse título emitido vai ser utilizado para financiar projetos de energia renovável, projetos de transição ecológica. Boa. João, passa para a gente seu diagnóstico aí do BNDES, do que foi legal, do que foi feito, das oportunidades, dos desafios, né? Você que é um insider do BNDES, né? Esse tempo que eu estou doutorado fora do BNDES, cada vez me impressiona mais a capacidade do banco de continuar na fronteira, assim, e puxando agendas. É um negócio impressionante. E na questão ambiental, climática, socioambiental, acho que tem sido assim, né? E se a gente for olhar o protagonismo do banco com Fundo Amazônia, implantação de ratings socioambientais para precificar projetos e avaliar projetos com base nos riscos e benefícios socioambientais, a capacidade das gerências setoriais, que são os especialistas setoriais do banco, em construir agenda de política pública, é impressionante. O protagonismo do banco na implantação da cadeia de energia eólica e depois da implantação da energia solar e também das hidrelétricas, é impressionante, isso continua. Talvez a gente tenha que voltar a discutir agora, assim, novos instrumentos de precificação de riscos ambientais, para, de novo, voltar a discutir custo, taxa de juros, né? Porque, de fato, assim, você tem projetos que talvez precisem acessar recursos com taxas abaixo de mercado, né? Então, talvez não seja só uma discussão de prazo e volume, para alguns tipos de projeto, principalmente inovação, né? Que o banco precisa voltar a puxar inovação em setores mais intensivos com maior taxa de emissão. Em tecnologia de transição, vamos colocar assim, né? De transição verde.
Tecnologia de transição, exatamente, isso é super importante. E um papel que o banco tem desenvolvido nos últimos anos, que é super importante, que é trabalhar de fato como um assessoria e escritório de projetos. E se a gente quer pensar a economia verde, o Brasil, dentro desse novo contexto de economia verde, a gente tem que repensar as cidades, repensar o transporte público, repensar as indústrias, e a expertise que o banco tem em montar projetos de fronteira é um valor para a sociedade brasileira, isso tem que ser ofertado também. Então eu vejo como uma necessidade de voltar a um ativismo, desenhar política para que os instrumentos do banco sirvam para esse novo Brasil menos intensivo em carbono, mais competitivo e mais sustentável que a gente imagina. Cara, uma coisa que eu fico abismado de ver é o quanto que o BNDES já fez, já contribuiu, né, para toda a estruturação energética, originalmente, né, como vocês falaram, né, não dá para contar a história de toda a estrutura hidrelétrica brasileira sem colocar o BNDES nessa história, e quanto que o BNDES já contribuiu para essa transição verde, né, você mesmo mencionou aqui dos parques eólicos do Nordeste. Hoje o Nordeste tem mais, a gente estava conversando com a professora Tânia Bacelar, né, grande conhecedora do Nordeste. Ela estava contando que o Nordeste hoje já exporta energia para o resto do Brasil. Quer dizer, o Nordeste de seca, de falta de água, com dificuldade para gerar energia, hoje já gera mais de 10% da energia do país, já é gerada por parques eólicos do Nordeste, mais que Itaipu, para se ter uma ideia. E muitas vezes o Nordeste exporta energia para o resto do Brasil. E é uma história que não pode ser contada sem o papel do BNDES, né, nos parques eólicos, né, tanto no desenvolvimento dos equipamentos, das turbinas eólicas que a própria WEG, hoje uma empresa brasileira, é capaz de fazer, quanto no próprio risco de se fazer os parques eólicos, né? Porque nos meus anos de mercado, uma coisa que eu sempre via, sempre que a gente entrava, né, trabalhando em banco, em fundos de investimento, sempre que aparecia parque eólico, tinha lá o BNDES com 70% como grande credor, né, 80%. Eu olhava e falava, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. Em todo parque eólico, o BNDES toma 80% do risco, e o setor privado vai tomar lá uma quirelinha de risco, né? Então fica bem claro que se não fosse o BNDES ter assumido essa liderança, né, de tomar o risco de transição energética, os parques eólicos não teriam provavelmente surgido, né? Enfim, para não entrar na coisa agora dos painéis fotovoltaicos, mas o que me deixa abismado é a distância entre o conhecimento das pessoas, a percepção que as pessoas têm sobre o que o BNDES faz e o que o BNDES fez, né? E muitas vezes você precisa ir para fora, né? Até mesmo o Agacho estava falando, e até mesmo você, né, João? Que de fora que você olha, claro que você está dentro do BNDES, você sabe o que o BNDES fez, mas a imagem do BNDES no exterior é 1000 vezes melhor do que no Brasil, né? É um negócio assim, tem uma dissonância cognitiva. Enfim, a gente está vendo aqui já para uma conclusão, mas eu queria passar para vocês aí umas palavras finais sobre toda essa discussão, né? E, se possível, otimista, com esperança, mas se for pessimista também, paciência, é o mundo, né? Então, vou passar aqui para o Guilherme dar umas palavras finais e depois para o João. Eu acho que, de novo, né, não sei se chega a ser otimista, mas eu acho que é levantar oportunidades, possibilidades e também olhar para os desafios, né? Acho que tem toda transição, vamos dizer, toda mudança muito grande de paradigma, ela cria com ela um monte de oportunidades que, assim, transbordam, né? A questão você tem que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Se a gente pegar... E, assim, basicamente, a gente tem as condições para estar no lugar certo, na hora certa, só precisa fazer a coisa certa, né? A gente está falando aqui do BNDES, pô, é isso, o BNDES é um monstro, é um super trunfo, a gente tem todas as condições, o Brasil tem tecnologia, o Brasil tem história, né, nesses setores, né, vamos dizer, essas indústrias nascentes. A questão o financiamento, ele vai ser sempre o determinante, no final das contas, para você conseguir fazer isso, fazer essa transição. Querendo ou não, assim, hoje a gente vive num mundo que, assim, a questão financeira, ela quase é maior do que a questão produtiva, em termos da importância em vários sentidos, né? Então, não daria para pensar na questão produtiva sem pensar na questão financeira. Mas, por outro lado, como a gente colocou aqui, você também não pode achar que você vai resolver tudo sem ter
um setor produtivo bem consolidado. Porque você só vai ter se tornar, vamos dizer, definitivamente aproveitar essa grande oportunidade que esse novo paradigma está se colocando, se você tiver com as indústrias certas, continuar investindo nessas indústrias e entender que, assim, tudo bem, você pode usar de commodities para conseguir, no curto prazo, financiar um pouco dessa transição. Você vai precisar de importar, você vai precisar de financiar o Estado, mas, assim, ela tem que ser algo transitório. Você não pode investir nisso como futuro do seu país. O futuro do seu país não pode ser uma grande fazenda, não pode ser um monte de buraco que você tirou todo o seu minério, porque isso, enfim, não tem, isso vai acabar, essas indústrias vão acabar. Você tem que usar disso para desenvolver tecnologia, usar disso para desenvolver, trazer tecnologia de fora, levar, né, porque a gente está aqui, né, sempre fica um pouco confuso com isso. Mas, e, claro, assim, o Estado vai sempre, seja na forma do banco, BNDES ou outros bancos de desenvolvimento, ou seja, diretamente, né, atuando como o João começou a falar ali, fazendo políticas regulatórias, políticas de precificação de carbono. O Estado ele cumpre uma função essencial aí, direcionar a economia do país, direcionar, seja pela ótica do consumo, seja pela ótica das empresas decidirem quais insumos vão utilizar, qual tipo de energia. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. E o Estado, ele é regulador, promotor, é ele que vai empurrar o setor privado, porque é o setor privado que, no final das contas, faz, mas é o Estado que praticamente coloca da mão do setor privado e fala, agora faz, vai lá. Boa. João, umas palavras aqui de despedida aqui para os nossos ouvintes. Acho que a gente falou muito sobre o papel do Estado em mitigar risco, de garantir viabilidade de projeto. Eu destacaria aqui no final o papel do Estado como educador também, porque as mudanças climáticas elas precisam ser entendidas pela sociedade como algo importante que o comportamento coletivo tem que buscar combater, porque depende de decisões políticas, e o custo das mudanças climáticas futuro, né? As gerações futuras vão ser impactadas, mas as gerações presentes precisam também arcar com os custos futuros, né? Então, aí é importante destacar o possível papel do banco, dos governos locais, do BNDES, né, e dos governos locais, em mostrar para a sociedade brasileira os riscos dos desastres climáticos, as oportunidades, os riscos para o setor financeiro. E a crise do Covid assusta todo mundo, porque é uma crise sem precedente que atinge o mercado financeiro, etc. Mas eu não consigo imaginar como vai ser a crise de transição climática se os bancos continuarem controlando ativos de energia fóssil. Existe um risco enorme para a sociedade em termos de empregos, etc. Isso precisa ser dito. Ao mesmo tempo, já está claro quais são os benefícios de investir em setores verdes. Se a gente for olhar para os títulos verdes, por exemplo, eles não só têm condições melhores de mercado em termos de taxa, como eles também são menos voláteis, têm menos risco. O próprio investimento verde, por ser de longo prazo, ele certamente vai trazer menos risco para o empresário, porque são indústrias que estão crescendo, provavelmente oportunidades, como o Guilherme falou, novos setores, novos mercados, e que a gente tem que abraçar isso, senão a gente vai ficar para trás de novo. E a sociedade precisa entender que a gente não pode continuar ficando para trás, e as mudanças climáticas precisam ser encaradas também como um problema real da sociedade de bem-estar, não só um problema puramente econômico. Boa. João Paulo Braga, muito, muito obrigado. Guilherme Magacho, acho que foi uma super discussão aqui, vocês deram uma aula para a gente, né, de tudo que tem envolvido nisso.
E um pouco nessas palavras finais aqui do João, né? Por bem ou por mal a gente vai aprender isso, né? E é uma coisa que está cada vez mais claro, né? E o Magacho nos lembrou bem que essas mudanças climáticas, né? Que aliás com esses últimos relatórios tem ficado bastante, tem ganhado muita visibilidade, mas as questões climáticas elas vão bater nos extremos, né? Então onde tinha seca vai ter muita seca, onde chovia vai chover muito, a gente vai começar a viver em condições realmente adversas, né? Então se a gente não aprender por bem, né? Conforme o João ressaltava aqui da importância do Estado, né, e da sociedade, né, se educar, né, se educar em relação a isso. Se não aprender por bem, vai aprender por mal. Vai aprender por mal porque as catástrofes climáticas vão se agravar, né? Então, enfim, vou parar por aqui porque eu não quero ficar pessimista, a gente está num tom mais otimista, mas só agradecer aqui a presença de vocês, acho que foi muito, muito legal, tenho certeza que todos que nos ouviram aqui, nos assistiram, vão gostar muito. Então, muito, muito obrigado, um prazer, uma honra, João, Guilherme, ter vocês aqui com a gente. Obrigado.